Fala, torcedor flamenguista, fala nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos ver o trechozinho aqui, pessoal. Notícias importantes aí do Flamengo, né? Tudo sobre aí Atlético Mineiro e Flamengo que se enfrenta aí na Copa do Brasil. Jogo difícil, jogo difícil. O Atlético vem bem, o Flamengo é o Flamengo, não pode, né, ficar pensando em adversário, tem que treinar forte e jogar, né? O Carrascal foi apresentado ontem, como vocês viram aí no canal aí. Trouxe aqui a apresentação dele ao vivo. Vamos ver aqui um trechozinho aqui, pessoal, do que o pessoal aí na mídia, né? Do Sport News está falando sobre. Busca de um goleiro. Aí eu perguntei se é para agora, já para essa janela, ou só para o fim do ano. Me relataram que é apenas para o fim do ano, mas sim, estão em busca de um goleiro. E pelo que eu apurei, um nome que agrada muito internamente, que é um dos nomes que está sendo, digamos assim, estudado pela diretoria do Flamengo, é o goleiro Gabriel Brazão. Tá? Vou até ver aqui quantos anos ele tem. Eu sei que ele tem contrato longo com o Santos, mas de fato está se destacando com o Santos. Ele tem 24 anos, galera. Inclusive, ele é da base do Cruzeiro, passou pela Parma da Itália, Internazionale Sub-20, Albacete da Espanha, Real Oviedo também da Espanha, Ternana da Itália, Spal também da Itália, e em 2024 chegou ao Santos. Esse ano ele já tem 31 jogos e, de fato, está se destacando bastante e é um dos nomes que agrada bastante a diretoria do Flamengo internamente. Mas, repito, galera, não tem informação se teve proposta, se tem negociação. Seria leviano da minha parte eu afirmar isso. O que eu posso dizer é um nome muito bem avaliado internamente no Flamengo e o Flamengo está, sim, em busca de um goleiro. E cornetas ecoando no Ninho do Urubu, hein? Mesmo com a liderança. Bom, o que tá deixando a desejar? Ofensivo do Flamengo, 7 jogos, 7 gols marcados, 106 finalizações, 37 no alvo, 34% no alvo só, então. Agora é o seguinte, é mais ou menos de cada 100 chutes, 6 viram gol. Quer dizer, é difícil, né? Desse jeito, dar show, jogar muito bem, como a torcida do Flamengo espera. A gente pode falar desse ataque do Flamengo que não vem sendo eficiente, mas também tem os erros defensivos, né? A gente falava muito da eficiência da defesa do Flamengo. Tem enfrentado certos times jogam ali retrancados. Muitas vezes os erros do Flamengo acabam definindo o jogo, né? Em jogos de poucos gols, né, Elton? Eu acho que vamos voltar no tempo, né, com relação a esse momento do Flamengo, né, depois de um Mundial de clubes que traz desgaste, né, aquele jogo intenso contra o Bayern, um jogo intenso contra o Chelsea. Acho que esses dois particularmente, né, dos 4 que o Flamengo fez no Mundial de Clubes. Na volta, enfrentou o São Paulo e venceu com certa autoridade, né, que na volta do Campeonato Brasileiro, né, teve uma folga e depois acabou retornando contra o São Paulo. Contra o Santos, o ponto fora da curva, né? Um momento em que o único jogo, claro, com exceção a esse último contra o Atlético, o Campeonato Brasileiro, o único que não marcou nessa sequência, né? Acabou perdendo por 1-0 num jogo que, para mim, o Flamengo ali foi bem abaixo mesmo de todos esses, por isso acabou sendo derrotado. Contra o Fluminense, um jogo muito peculiar, né? De um time que realmente se fechou muito. O Fluminense fechou os espaços do Flamengo, o Flamengo sentiu dificuldades de jogar nesses espaços curtos, mas mesmo assim venceu por 1-0. A gente sabe que bola parada tem feito muita diferença, né, nessa equipe do Flamengo. Depois contra o Bragantino, aí é aquele jogo de trocação, né, porque o Bragantino é um time que tem muita intensidade, jogando em casa seria dessa forma. O Flamengo entrou nesse jogo de velocidade, sentiu desgaste, baixou um pouco mais o ritmo, conseguiu vencer a partida por 2-1. E contra o Atlético, mesma coisa, né? Atlético enfrentando o Flamengo com linha de 5, colocou 3 zagueiros, o Cuca baixou mais a sua equipe e o Flamengo, numa bola parada, conseguiu fazer o gol. Então, acho que são contextos diferentes, né? Mas bem próximos ali desses jogos pós-mundial, Edu. Claro que o torcedor do Flamengo está acostumado de um time envolvente, de uma equipe que consegue, independentemente do adversário, né, dominar o jogo, e acha até que dominou grande parte desses jogos. A gente viu a média de finalizações mais de 10 por jogo, né, nesse recorte.
falta um pouquinho, claro, da eficiência, da calibragem, de um time que consegue ser muito mais consistente, né, nas suas finalizações. Mas é claro que é um desvio de rota talvez um pouco curto em relação a outras equipes do futebol brasileiro. Eu acho que a correção ela pode ser bem rápida e os reforços que chegaram ajudam demais nisso, né? O Samuel Lino já entrou bem, o Saul vai encaixar muito bem nessa equipe, o Jorginho, que foi contratado e chegou durante o Mundial, já consegue ter um ritmo, o Carrascal vai trazer um pouco de fôlego também, esse meio campo que muitas vezes precisa de alguém que mantenha essa característica do Arrascaeta. Tem também a chegada de um jogador que tem essa qualidade de ir ao fundo, aliás, dois, né? Que consegue chegar à linha de fundo, que é também o Emerson Royal. Então acho que o Flamengo vai aos poucos corrigindo essa rota e talvez chegue ao equilíbrio, né, que o torcedor está acostumado a ver. É claro que a gente estranha demais, né, um time fazendo poucos gols, mas eu acho que esses jogos que eu citei, e eu nem citei o jogo contra o Galo e o jogo contra o Ceará, o jogo contra o Galo também é um jogo bem peculiar, né, nesse sentido, na Copa do Brasil, o jogo contra o Ceará talvez um time muito mais pensando nesse jogo da volta, né? Porque tem desvantagem na Copa do Brasil. Acho que é um Flamengo que, corrigindo essa rota, que eu acho que nem fugiu tanto, volta a ser aquela equipe que a gente se acostumou a ver, de marcar muitos gols em várias partidas, independentemente do adversário. Pois o Felipe Luiz recebendo esse pacote, não dá nem tempo de treinar direito a rapaziada, né? Vamos ver se evolui ao longo dos meses. Aqui tem que ser rápido. E rápido mesmo, porque quarta-feira já tem essa decisão contra o Atlético. Vamos ver se vem um time ofensivo, que o Flamengo precisa da vitória e o Atlético, a gente viu nos últimos 2 jogos contra o Flamengo, tá sabendo se defender bem contra o time do Felipe Luiz. Pessoal, como a gente viu aí, né? O Vini Casagrande falando aí. Gabriel Brazão, né? Tá aí disparando aí, não só do Flamengo, né? Já o pessoal de fora já também já está criando olho, né, no Brasão. E a multa dele é muito alta. A multa dele acho que é 300 milhões de reais. Ele renovou com o Santos. Por sinal, ele ganhava menos do que o João Paulo, né, que é reserva dele no Santos. Só que com esse contrato que ele renovou com o Santos aí, acho que foi até 2030, a multa é 300 milhões de reais, se não me engano. A multa é alta, né? Mas o Flamengo tem dinheiro e é um jogador jovem, né? É um jogador muito jovem. Brazão, e é um bom goleiro, um baita goleiro, cara. Baita goleiro. E o Arrascaeta, né? Também. Que sentiu incômodo muscular no empate contra o Ceará, realizou exames médicos e não foi detectada nenhuma lesão, né? Graças a Deus. O Arrascaeta está apto a jogar contra o Atlético Mineiro lá fora, né? E o jornalista Vini Casagrande também trouxe informação que o Flamengo procura um goleiro, né? No mercado, e Gabriel Brazão do Santos é muito bom avaliado na Gávea, não só na Gávea, né? No Brasil todo. Só que os times que mais têm condições de tirar ele do Santos seria o Flamengo ou Palmeiras. Porém, a multa dele é muito alta, já salientando aqui. Uma proposta, no entanto, só seria formalizada no próximo ano. Brazão vem se destacando muito pelo Peixe, né? E já recebe ofertas principalmente da Europa, mas o Santos conseguiu segurar. Brazão vem se destacando no futebol brasileiro, né? Vender o jogador para um rival brasileiro seria péssimo para a gestão do Marcelo Teixeira. Independentemente do dinheiro, o goleiro é um paredão e vem salvando o Santos aí, né, em muitas ocasiões. Por outro lado, né, o Flamengo é sempre uma vitrine e isso pode acabar pesando em uma eventual negociação. O jogador, como já dissemos, enche os olhos da diretoria rubro-negra, né? Então, cara, é uma excelente contratação, não vou mentir para vocês. Uma excelente contratação, viu? Mas tem que ver, né? Como é que a multa dele... Eu sei que a multa dele é acima de 100 milhões. Por que eu sei disso? Porque eu... Fuçando aqui já, né? Fuçando. Ele é muito caro, a multa dele é muito alta. Mas espero que o Flamengo consiga trazer, né? De repente, um goleiro, né? O Matheus Cunha já tá com pré-contrato assinado com... Acho que é com o Cruzeiro, né? E precisa sim ter reserva pro Rossi, né? Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.